E chegou a hora de repercutir esse assunto na nossa coluna da semana Fala aí. E vamos receber Roberto Pena Spinelli, que é físico pela USP, também especialista em Machine Learning por Stanford e colunista aqui do Olhar Digital. Vamos lá receber o Pena? Olá, Pena, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje todo equipado aí na sua oficina, não é? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Marisa? Boa noite. Tá frio, tô na oficina, várias coisas aqui, mas vamos lá, vamos falar desse assunto dos robôs da Amazon. E aí, o que você acha? Vai dar bom isso, Marisa? Olha, as imagens são impressionantes, são robôs cada vez mais qualificados. É impressionante, né, Pena? Porque essa história, ela sempre tem aqueles dois lados, né? A gente imagina que sim, que os robôs vão utilizar, fazer aquela parte mais braçal, digamos assim, com peso e tudo mais. Mas, por outro lado, também tem as demissões. Nem todo mundo vai ser qualificado, acho que nem tem espaço para todo mundo nesse novo mundo, né? Nesse novo cenário. E para você, Pena, como que você enxerga essa modificação e até esse exemplo da Amazon que é impressionante? É mais um momento mais positivo do que negativo, ou seja, qual que é a sua opinião a respeito disso? Olha, Marisa, esse é um daqueles momentos polêmicos, difíceis, dilemas internos, né? Porque, de fato, se a gente for pensar, a tecnologia, o objetivo da tecnologia é conseguir realizar tarefas, ajudar o ser humano nas suas tarefas, automatizar, né? Nesse sentido, é muito legal você ver que a gente consegue inovar, consegue criar sistemas mais eficientes para fazer tarefas, muitas vezes repetitivas, braçais e tudo mais. Só que a gente também está vivendo esse momento de transformação, porque normalmente o valor que a gente dá para as pessoas, né, historicamente, é assim que a gente meio que aprendeu a dar valor para as pessoas, um dos jeitos de dar valor para as pessoas é pelo jeito que ela contribui para a sociedade, pelo seu trabalho, né, existem várias palavras que são associadas a isso, a pessoa que está desempregada, vagabundo, né, esses termos que você coloca pejorativamente aquele que não consegue ter trabalho, né, e as pessoas têm orgulho de falar que estão empregados. Então existe todo um pensamento que a gente estruturou já por trás da ideia do trabalho, mas quando a gente vê agora a tecnologia conseguindo automatizar tarefas que antes não conseguia, começa a gente despertar esse alerta vermelho. E é um alerta vermelho ainda maior, Marisa, quando a gente pensa que a tecnologia também está conseguindo automatizar tarefas cognitivas, tarefas intelectuais, que a gente sempre pensava no passado que elas não seriam substituídas. Então, ilustradores, pessoas que trabalham com texto, jornalistas, várias dessas tarefas que você fala assim, nossa, isso aqui é muito refinado, depende muito de um raciocínio, de um intelecto humano. Hoje em dia a gente está vendo cada vez mais a IA também conseguir agir nessa área. Então agora a gente está nas duas áreas, né? Ou seja, seja trabalhos braçais, trabalhos manuais, sejam trabalhos intelectuais, a gente está vendo aí as máquinas vindo muito rápido. Então, o que eu, né, sugiro para as pessoas, ou não sei se para as pessoas, mas talvez para os governantes, talvez como sociedade, o que eu sugiro que a gente deveria fazer como sociedade é começar a refletir sobre esse paradigma social do trabalho. Será que esse modelo de que você tem que estar empregado, que para você ter dignidade na sua vida, você tem que ter um emprego e tudo mais, será que esse modelo ainda é sustentável? Será que daqui aos próximos anos, 5, 10 anos, a gente ainda vai vendo que a automação tá vindo muito forte? Então, eu começo a achar que a gente deveria priorizar outras coisas. O ser humano, por si só, talvez deveria ter essa dignidade garantida, ser um patrimônio, ser um direito do ser humano ter essa garantia de dignidade, enfim, serviços públicos, de ter uma vida decente e não só quando você consegue trabalhar, porque talvez, Marisa, não tenha emprego para todo mundo no final dessa história. Pois é, e relembrando, aliás, a gente vai falar muito sobre isso ainda, né? Porque esse movimento todo está chegando e está pegando todo mundo muito de surpresa, porque não podemos esquecer também, né, Pena, que a qualificação das pessoas não é uma qualificação horizontal, né? Nós temos pessoas que sim, que estão começando a vida profissional, que estudaram, enfim, estão tendo oportunidades, e tem também aquelas pessoas que nunca tiveram oportunidades ou que têm uma oportunidade muito básica. Então, a gente vai precisar realmente achar uma solução
para esse novo cenário na questão de sobrevivência das pessoas, de como que elas vão, né, enfrentar esse momento. Então é um assunto que a gente vai falar bastante por aqui, porque tem esse lado social também, não é? Agora, falando Perfeito. até em outro segmento também, muito com relação à qualificação artística, tem os vídeos também que cada vez mais estão né, populando, digamos assim, o YouTube com vídeos feitos por inteligência artificial. E nós já falamos aqui também sobre as principais ferramentas de IA generativa de audiovisual, como o Google Veo 3, por exemplo, que é impressionante. É mais um segmento que a gente vai enfrentar uma crise de criação, Pena. Então, Marisa, né, vem em todos os caminhos, né? Então a gente está vendo agora essa enxurrada, essa inundação de vídeos feitos por IA no YouTube. E aí eu tenho alguns dados aqui para trazer. Então, no mês de maio, dos 10 canais que mais cresceram em seguidores, né, em público, 4 são feitos principalmente, ou quase 100% por IA. E se a gente comparar isso em janeiro, né, pegar, não dá nem 6 meses, são 5 meses de diferença, 4 meses de diferença, foi apenas um canal dos que mais cresceu estava com conteúdo já. Então, é muito significante ver que não apenas estão reinventando, né, digamos, os conteúdos de vídeo. Alguns criadores estão colocando IA, automatizando com IA praticamente todo o seu conteúdo, quando está tendo uma resposta. Eles estão conseguindo crescer e está sendo muito grande. O que isso é bom, isso é ruim, será? Bom, é muito complicado, a gente ainda está vendo esse fenômeno nascer. Fato é que é uma transformação, a gente está tendo uma transformação de geração de conteúdo. Essa geração de conteúdo, ela é mais facilitada por você usar IA, né? Então, você não precisa, muitas vezes, abrir câmera, não precisa ter uma pessoa ali que vai gravar. Toda essa dificuldade você consegue passar por cima, gera um conteúdo mais rápido, mais conteúdo, mas por outro lado também você perde um pouco a pessoalidade, você perde talvez um pouco de conexão. Os conteúdos começam a ficar um pouco mais pasteurizados, Marisa, porque no momento que alguém consegue fazer sucesso, e veja, tem conteúdos diversos, né? Então, para citar alguns, um é um canal que basicamente posta imagens de bichinhos fofos em várias situações, que é um tipo de conteúdo muito fácil para uma ferramenta como o Veo 3 fazer. Enfim, aí gera um monte de conteúdo desse que tem muita popularidade, as pessoas adoram, clicam e vêm. Outro, por exemplo, gera músicas feitas por IA, em tempo real. Então, também outro conteúdo que é muito popular. Mas aí o que acontece? A regra do YouTube hoje é uma regra que privilegia muito conteúdo. Quem mais posta, quem mais consegue, né? As pessoas postam todo dia, toda hora. E aí o meu medo, Marisa, é que essa regra acabe virando um objetivo a ser atingido, né? A chamada Lei de Goodhart. A Lei de Goodhart diz o seguinte: quando quando uma métrica, uma medida se torna o objetivo, se torna a regra, se torna um objetivo a ser atingido, ele deixa de ser uma boa medida. O que isso significa? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, teve lá no século XX, começo do século XX, na Índia, estava tendo muitas cobras venenosas. Estava tendo, né, aparecendo muitas cobras venenosas, propriedades. O que acontece? Lá foi o governo e falou assim: a gente vai dar uma recompensa para cada cobra morta, venenosa morta, que vocês trouxerem para cá. Aí, nesse começo, né, pareceu muito bom, porque foi diminuindo o número de cobras mortas, porque as pessoas iam lá matando a recompensa. O que aconteceu depois de um tempo, Marisa? Começaram a criar cobras. Porque a pessoa pensava assim: ué, se eu pegar uma cobra, mostrar lá e ganho tantos dinheiros, eu vou começar a criar cobra, crio uma cobra, vou lá, mato, todo mês vou levando. E piorou muito mais o problema, porque essas pessoas que criavam cobras, as cobras não escapavam dessas criações. Então, em última instância, a métrica usada foi péssima. Então, hoje a métrica do YouTube, ela privilegia o quê? Mais conteúdo. Vai começar a privilegiar muitos canais que geram conteúdos. E qual que é o jeito mais rápido de gerar conteúdo? Usando IA. Então, talvez a gente vai ver essa mudança de comportamento, e eu não sei se é o melhor, viu, Marisa? Se eu tivesse que apostar, eu acho que a gente vai perder coisas aí. Aquelas pessoas que talvez façam um conteúdo mais curado, com mais cuidado, trazendo aí outras reflexões, talvez vão perder espaço para aquelas que vão estar gerando aí muita. Então, eu
particularmente, acho que a gente tem que tomar cuidado, né? YouTube e outras plataformas de vídeo, revejam talvez as suas regras de como você privilegia o conteúdo, porque a gente quer ter uma regra melhor para privilegiar um conteúdo de qualidade, porque senão, Marisa, a gente vai acabar perdendo a coisa legal que é o YouTube, que também é uma fonte de informação, uma fonte de conteúdo bacana, de artístico, enfim, divertimento. Ninguém vai querer ficar vendo só vídeos, um repetido atrás do outro, de IA gerando, né? Eu, pelo menos, não vou querer ver. Eu também tenho que concordar plenamente com você, viu, Pena? Porque dá uma sensação de esvaziamento de pensamento, de raciocínio, de criação. É uma coisa pasteurizada ali e que você vai ficar vendo com que propósito, né? Se não teve uma criação, se não teve. Enfim, é uma discussão boa, claro, como ferramenta é excelente, mas esse esvaziamento de criação, responsabilidade, conteúdo, realmente preocupa. Então, é um assunto que a gente tem que falar bastante mesmo. Agora, Pena, mudando um pouquinho de assunto, o Senado, não mudando completamente, agora falando um pouco de legislação. O Senado dos Estados Unidos rejeitou uma proposta que proibia regulamentação da inteligência artificial nos Estados Unidos. O plano era amplamente apoiado pelas empresas de tecnologia, é claro. Como está essa queda de braço no país, né? E também como ela pode ser espelhada em outros países, em outras partes do mundo? Então, esse já achei que foi uma conquista interessante, Marisa. Por quê? Então vamos contextualizar. Havia essa lei que estava proposta no Senado americano para que se o Estado, né? Lá a gente sabe que os Estados Unidos funciona muito, cada Estado tem muita autonomia, né? Pode legislar muito, é muito diferente as leis de cada Estado. Então, existia lá um fundo, né? Essa lei propunha que para o Estado poder acessar um fundo de 500 milhões de dólares para poder fazer inovação, né, de tecnologia, ele teria que abrir mão de regular a IA por 10 anos. Olha que coisa maluca. Então, assim, você quer ter acesso a esse dinheiro aqui para inovar, mas então quer dizer que você não vai poder regular. Né? Claro que as big techs, né, as empresas de tecnologia, OpenAI, Google, estavam querendo muito passar essa lei, porque para eles seria um ótimo, né? Olha, então você quer ter acesso ao dinheiro, você não vai regular por 10 anos, então a gente vai ter aqui uma frente ampla aqui para poder criar qualquer coisa sem ter responsabilidade, né? Ou tirando nossas responsabilidades, porque não vai ter regulação. Né? E é curioso pensar que hoje a IA ela é menos regulada do que uma água que você compra no mercado, né? Assim, é uma ferramenta absurdamente poderosa, com muitos desdobramentos, a gente vem relatando os desdobramentos, e hoje não há regulação no mundo ainda, que tem menos regulação no mundo, e que dirá uma lei dessa se passasse, né, nos Estados Unidos, seria realmente um campo fértil aí para a gente ver, eu acho que alguns abusos, falta de comprometimento, falta de responsabilidade. Então, foi feliz, né? Eu fico muito feliz que a gente viu essa lei cair. Né? Então houve um veto ali, foi 99 contra 1. Teve uma pessoa só que votou a favor dessa lei, 99 contra. Fiquei feliz que também foi um grande consenso, quer dizer, pelo menos nisso, os políticos lá, os senadores nos Estados Unidos, falaram assim: não, a gente não pode permitir esse tipo de lei passar. Então agora tiraram essa parte da lei, a lei vai continuar existindo, mas eles fizeram uma mudança na lei para tirar esse requisito. Quer dizer, agora os estados podem acessar o fundo mesmo sem ter que abrir mão da regulação, o que eu acho ótimo. Claro, isso não resolve o problema ainda vai passar essa lei, ainda vai continuar, pode sofrer mais alterações, mas para mim, pelo menos, foi um voto de confiança de que talvez agora os políticos estão antenados, estão vendo que essa tecnologia não é só também incrível e né, super, super positiva, ela tem os dois lados, e a regulação ela é importante. E a regulação, gente, não é para bloquear, não é para barrar. Eu sempre falo isso aqui, eu sou entusiasta da tecnologia, eu sou entusiasta da inteligência artificial, mas a gente tem que saber que é algo poderoso e, portanto, precisa de responsabilidade. Quem põe isso no mercado, quem põe isso para as pessoas, precisa ser responsabilizado por aquilo, porque assim essa pessoa vai garantir internamente que isso seja seguro, e aí sim a gente vai receber a melhor coisa da IA, que é a gente poder melhorar a nossa vida, mas sem ter os riscos e os problemas associados. Então, sim, Marisa, foi uma vitória nesse sentido da regulação de uma IA mais responsável para o mundo.
Tá aí mais uma participação super bacana do Roberto Pena Spinelli. Pena, semana que vem voltamos com mais assuntos interessantes por aqui. Muito obrigada, excelente noite, excelente semana para você também. Obrigado, Marisa, para você também, para todo o pessoal aí de casa também. Até semana que vem. Até, beijão para você. Tá aí, pessoal, Roberto Pena Spinelli, sempre com a gente, fazendo um bate-papo aqui interessantíssimo para vocês. O Pena, que é físico pela USP e também especialista em Machine Learning pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e colunista aqui do Olhar Digital News. Semana que vem ele tá de volta.